Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, eu, Thiago e o Hector, gravando mais um vídeo para o Cinema e Debate. E hoje a gente vai falar de um filme brasileiro, falar do cinema nacional, e um excepcional filme, na minha opinião. Hoje a gente vai falar de Bacurau. Então, como sempre, o aviso, se não assistiu, para o vídeo, assista e depois volte, porque teremos spoilers, e falaremos de todos os detalhes e principais cenas do filme. Então vamos lá. Primeiro, Hector, que E está aí, hoje beleza? caracterizado. Se chama estilo. Exatamente. O que você achou do filme? Cara, como é que eu posso dizer isso? No resumo, ele incomoda. Ele incomoda bastante. Primeiro, pela mensagem, né, que ele passa. Segundo, o que acontece ali. E terceiro, pelo estilo de filme dele, né? É um negócio que causa um desconforto, acho que por todos esses pontos aí. Então, eu costumo pensar, se causa desconforto, se causa algo assim que por dentro de você fica com aquilo, seja feliz ou te consome ali, Incomodado, né? sabe? Incomodado mesmo. Mas assim, que cause um sentimento dentro de você que você leva por algum tempo, sabe? Seja uma alegria, um incômodo, tudo isso. Quando o filme causa isso, para mim, já vale demais, no mínimo como experiência. Então, Sim. muito, muito bom isso, sabe? E especialmente pelo fato de ser brasileiro, cara. Acho que a gente tem que começar a valorizar mais o cinema brasileiro com esses pontos, entendeu? Sim. Que é um cinema muito rico, o cinema brasileiro, né? Tem tantas temáticas diferentes e assuntos interessantes, enfim. Cara, é simples. Olha o tamanho do nosso país, Sim. olha tudo que as Caldeirão regiões, cultural. o caldeirão cultural, sabe? O que cada região já fez, já passou. O Sim. Nordeste tem guerras mesmo, né? Sim. E se retrata aí nesse filme. Então, cara, é um potencial muito grande para contar a história. Sim. Verdade. E você, Ti? Cara, o Hector falou uma palavra aí, incomodar, mas esse incômodo, eu acho que é pra gente, os sulistas, o do Sudeste, Classe acho que média. classe média, assim, até a gente aqui falando assim, a gente não tem muita voz nesse filme porque não foi um filme feito para nós. Eu acho que a gente se sentiu incomodado, mas um cara do Nordeste que foi ver esse filme deve ter vibrado que nem Vingadores, uns momentos, deve ter curtido pra caralho. Sim. Entendeu? Então, assim, cinema. Esse é o típico filme que, se não fosse brasileiro, se fosse dirigido por um Tarantino da vida, que tem muita cara dele esse filme, estaria no Oscar fácil. Sim. Estaria no Oscar fácil. Sim, até comparo. Não sei se eu tô exagerando ou não, mas é mesmo o nível de Parasita. Eu acho bem. Tem muitas similaridades. Sabe? Toda aquela questão de você não conseguir definir o gênero do filme. É Uhum. impossível definir qual que é o gênero. Transita por vários gêneros, E alterna o aquele, ritmo. aquele monte de camada que você vai tirando, é uma camada, você tira, você enxerga outra coisa, você tira, você enxerga outra coisa, é um monte de camada, metáforas em excesso. É Sim. muito gostoso você pegar, na hora depois você vê o filme, o que ele quis dizer com isso? Se você vai ler, ele, nossa, aí, puf, na cabeça, né? Na hora que você Sim. entende o que ele quis dizer. É um filmaço. É um filmaço. Não deixa nada a dever para nenhum filme americano, tanto que eu tava lendo, o ano passado preferiram aqui indicar A Vida Invisível, né, pelo Brasil. Não vi A Vida Invisível, mas também falam que não foi uma indicação desmerecida. É um Sim, filme dizem bom que é um bom também. filme, né? Filme. Mas esse ano, Parasita estreou. Desculpa. Bacurau. Bacurau estreou esse ano nos Estados Unidos. Já tá na lista de melhores filmes do ano lá. Eu acho que em algumas listas é o melhor filme do ano. E é forte indicado pro Oscar. A mesma coisa aconteceu com Cidade de Deus, né? Sim.
que não foi, acho que foi indicado como estrangeiro, não lembro se chegou a ser indicado. Não foi, porque justamente a mesma coisa, ele não foi o escolhido para o ano, no outro ano ele emplacou 4 indicações, direção e montagem, enfim. Então, a chance de acontecer a mesma coisa é grande com o Bacurau. Eu não descarto não, a questão é o fôlego para chegar até o final do ano, mas... Isso. Até pela já tá em agosto já, né? Prazo, né? Então, talvez a pandemia nesse sentido ajude o Bacurau, porque não tem tanto filme saindo, a corrida tá diferente esse ano, né? Então... Exatamente. Mas assim, cara... Mas essa semana se falou muito, né? De quão forte o Bacurau vai pro Oscar mesmo. Né? Então... Sim. Assim, acho que para mim uma coisa que é clara é que o tema central do filme é a resistência. Então o filme fala disso e faz referências a ícones de resistência, né? O cangaço, que é também pintado como bandidos, criminosos, mas que para muita gente era uma resistência ao colonialismo, enfim, aos grandes fazendeiros. A capoeira, que é outro símbolo de resistência dos escravos, né? Então o filme ele pincela ali a resistência do povo, principalmente do povo do Norte, Nordeste, sofrido, esquecido pelo governo brasileiro ao longo da história, resistindo e sobrevivendo em condições adversas. Né? Então esse acho que é o tema central. Mas aí a gente cai no que a gente já falou. O filme ele não tem um gênero definido e o ritmo dele alterna assim absurdamente. Né? A primeira metade do filme você não consegue dizer o que é aquilo, né? O que é aquilo? É um drama? Você não sabe definir o que é o filme. E aí ele tem uma virada, meio comédia, meio drama. Aí de repente ele tem uma virada... Ficção científica, cara. Ficção científica. Ele tem toques de ficção científica, ou quase isso. Ele parece drama. Ele tem ação depois, ele tem terror. Cara, eu acho a ficção ali bem presente, meu. É engraçado como se explora o fato de Bacurau ser isolado do mundo e eles terem acesso a tantas coisas tecnológicas, né? O professor ali, cara, ele pega o tablet, ele mostra o negócio, cara, tipo, avanço assim, né? Mas isso até também acho que é uma mensagem pra gente aqui do Sul também, sabe? No sentido cidadezinha não vai ter porra nenhuma, os caras vão comprar TV de tubão ainda. E a gente, na hora que vê os caras de tablet, já dá é triste falar, mas dá um choque na gente, né? E deve ser algo normal, cara. E é o choque que dá nos estrangeiros quando vem pro Brasil e muitos acham que a gente tá, entendeu? Vivendo na selva ainda, então é a mesma coisa, cara. E assim, também, o filme no final ele vira meio um western também, né? Então, aquele conflito ali, cara, Você concorda com o tema Nordestern? Nossa, cara. Mas me lembra Sam Peckinpah, assim, o final, cara, assim, meu ódio será tua herança, enfim. E ele também tem toques de neorrealismo italiano também, porque os atores não profissionais, de coisa que Cidade de Deus fez também, dá mais realismo à cidade e tal. Então, tudo isso é muito interessante nessa formação de um gênero que não é gênero nenhum, no fim das contas, né? Sim. E essa violência, o que te falou, né? Eu coloquei aqui, tarantinesca. Né? Cara, a cena do casal explodindo a cabeça. Ali, aquela cena é totalmente Tarantino, cara. Total. A cena da execução no carro também, os dois pulam na frente, metralhadora na cintura e dedo no gatilho, né? Direto, né? Sim. É uma coisa. É que o Tarantino ele estiliza. Fica até engraçado a cena, né? Sim. E ali são cenas mais pesadas, mas essa do casal, eu ri, cara. Parecia o Tarantino mesmo, assim, cara, porque você não espera aquilo. Exato. E eles pelados, né, meu? Sim, tipo, exatamente. Cara, bem surreal, né? Surreal. O cara podia colocar ali eles normal, em casa, vestido, né? Não, peladão. Sim. E assim, nunca, né? E é engraçado. Dia a dia, né? É engraçado como no começo do filme ele dá meio que uns toques desse tom mais macabro com os caixões ali. Mas depois o filme fica até num ritmo lento, contemplativo, você vai conhecendo os personagens e no fim das contas você vê que não tem um protagonista. O protagonista é a cidade, né? Então, só que esse começo ele ajuda você a se identificar com eles para quando começar a acontecer aquilo. E aí eu falei do terror antes, porque é um mote de filme de terror esse, assim, a cidade isolada, sem conexão
com nada e os caras indo exterminar todo mundo. Então ele e até para não passar batido, você falou esse caso do terror, tem uma trilha do John Carpenter no filme. E qual que é o nome da escola? João Carpinteiro. Olha só, cara. Exatamente, então. Aliás, a escola é outra parte genial do filme, entrando um pouquinho nos personagens, né? Porque o prefeito, que é o típico político que acha que está ajudando, mas na verdade só quer os votos das pessoas, né? Ele despeja livros no chão. Ele acha que isso é fazer pela educação, né, cara? Só que na entrada da cidade a escola está abandonada, destruída lá, tem a outra lá no centro. Mas assim, é um símbolo muito forte do que acontece, né? No interior do Brasilzão. Mas como eles, os cidadãos da cidade, valorizam a escola e o museu, né? Sim. São pontos fortes pro final do filme depois, né? Exatamente. É a cultura, cara. É a cultura resistindo. A cultura e a educação. Exato, educação. E agora, no Brasil atual, como é relevante isso? Que o final do filme, o contra-ataque vem da educação e do museu. Da escola e do museu. Educação e cultura. Então, assim, as camadas você vai tirando, né? A mensagem que o filme dá, a mensagem de resistência tem que vir da educação e da cultura. Cara, é genial. É genial. Outros detalhezinhos, né? Não sei se vocês repararam que entre as vítimas, no final que eles vão lendo os nomes, tem uma Marielle e uma Marisa Letícia. Eu percebi. Tá brincando. Sério, cara? Não, na hora que começou a falar esses nomes, eu falei, caramba, mas não morreu ninguém da cidade? Por que tá falando desses nomes? Eu não vi morrer ninguém da cidade, né? Aí depois uma hora falou Marielle, mas não falou Franco. Aí fiquei, caramba, será? Eu fiquei com isso na cabeça mesmo. O Marisa Letícia eu não peguei. De novo, Marielle eu peguei. É de novo a resistência, né? E assim também é interessante como o criminoso lá, como é o nome do... É Lunga, né? Lunga. Ele é procurado ali, mas ele é o cara da resistência, né? O cara que protege eles. É o meio lampião, assim. É o novo cangaço, né? Exatamente. E aí, assim, é como que a narrativa às vezes muda, né? No futuro ele vai ser pintado como um bandido pelos poderosos, mas para aquela gente ele é um herói, né, cara? Então. É verdade. Aí ela vai citar de novo, deve ser o 5º vídeo que eu cito, a primeira frase do Coração Valente, que é: a história é escrita por aqueles que enforcaram os heróis, né? E é assim, toda a criação de expectativa até ele aparecer, né? No começo assim do filme já aparece lá no caminhão de água, né, no caminhão pipa, aparece lá uma televisãozinha com a foto dele, né, procura-se. Então, mais o western, né, aquele cartaz de procurado. É verdade. E aí chega lá, toda aquela criação de expectativa, quem é Lunga, quem é esse cara, né? Aí tanto na hora que ele aparece só um quadro ele pintando os olhos, né? Assim, bem transgressor. Se eu não me engano, o ator é trans. Se eu não me engano, Silvério Pereira, eu posso estar falando bobeira, mas quem tá com o Google fácil aí? Alguém checa enquanto a gente continua no raciocínio. O Hector vai checando. Se eu não me engano, assim, toda a criação de expectativa dele aparecer, né? Até que a hora que aparece, aí aquele final é demais. Sim. E aí, como a gente falou, então, remete ao cangaço que no museu, né? Também tem tudo a ver com isso. Mas já que a gente falou da televisãozinha, a televisãozinha mostra o Brasil do Sul, né? Brasil do Sul. Então, é isso que eu fiquei na cabeça e não entendi. Execuções no Anhangabaú, né? Então, aí, cara, a gente entra pra mim, um dos temas centrais também, que é essa questão do Sudeste e Nordeste, as classes e essa divisão do Brasil que muita gente já pregou, inclusive, em eleições e tal. O filme imagina já um futuro em que isso de fato ocorreu, né? Então já existe ali o Brasil do Norte e o Brasil do Sul. O Hector achou ali. Não disse ele é trans, assim, mas ele declara que não se define por um único sexo. Tá, então, desculpa o termo, mas é que... Sim, mas não deixa de ser, né? Pluralista. Exatamente.
Então, assim, quando aparece esse Brasil do Sul aí, cara, quantas eleições, principalmente quando a Dilma venceu, os caras queriam dividir o Brasil e tal. Então, aqui o que o Kleber tá fazendo, não é só o Kleber, né? O filme é co-dirigido, o Kleber Mendonça Filho e o Juliano Dornelles, né? É imaginando já um Brasil dividido. E aí tem uma mudança de tom no discurso dele, né? Porque no Som ao Redor ele também fala muito sobre a classe média, mas ainda num Brasil em que a classe média estava ressentida pela ascensão social. E agora não, o tom agora que ele adota já é de resistência, de conflito mesmo, né? E aí mostra assim, o Sul já entregue ao não sei o que, à selvageria, né? Execução em público, ao reacionarismo mais medieval possível, né? E o Nordeste lá abandonado, os caras só lembram quando tem eleição. E é isso, então ele já está visualizando um Brasil dividido, né? E aí cai nisso que eu estava falando, da classe média, que se enxerga como parte da elite, quando na verdade está muito mais próxima dos mais humildes do que dos poderosos, né? Mas ela é a peça-chave desse tabuleiro político do Brasil, historicamente, e que é totalmente simbolizada na cena do jantar, da conversa, né, jantar, da conversa ali, né? Isso. Com os gringos lá, em que eles se sentem como próximos, amigos. Nós somos do Sul, uma região colonizada por italianos e alemães, né? Nós somos melhores que nós somos como eles falam, né? Nós somos como vocês. E aí que os caras começam a rir, né? Os caras começam a rir e falar. Essa cena é demais, cara. É a melhor cena do filme. Cara, é sensacional. E o cara fala assim, eles riem e falam, vocês não são brancos. Cara, fala do nariz da menina, não é? Assim, cara. Vocês são no máximo latinos, né? Exato. E, cara, aqui mesmo na Europa, o pessoal do Sul é latino, cara. Então, assim, português, italiano, espanhol são latinos, entendeu? E aí da América do Sul, então, cara, é latino mesmo, entendeu? Aí, para os americanos, do México para baixo é latino, cara. É isso que as pessoas não entendem. Eles acham que são iguais no sentido de achar que pertence aos Estados Unidos. Cara, para eles a gente é brasileiro, cara. Não importa se é do Sul, se é do Norte, e que no fim das contas é isso mesmo, nós somos todos brasileiros, né? Então, assim, ninguém é melhor porque nasceu em São Paulo, ou no Rio Grande do Sul, ou no Paraná, mas muita gente acha que é melhor, né? E essa cena é incrível. E ele ainda fala assim, don't speak Brazilian here. Isso. Eles nem sabem eles nem falam que é português, cara. É Brazilian, cara. Típico. Exatamente. E tem uma outra cena que mostra como isso também acontece lá nos Estados Unidos, cara. Quando o cara chama o alemão de nazista, ele fala assim, quanto tempo você mora nos Estados Unidos? E aí ele fala, eu tenho mais tempo, eu sou mais americano que você, ele fala pro americano. Isso. Então, porque lá também tem essa questão de imigração, né? Então é muito interessante esse contexto e essa cena, assim, que mostra como o Brasil é um playground ali, uma zona a ser explorada para muitos países. E as pessoas não se dão conta disso, né? E é engraçado como essas pessoas que defendem fervorosamente patriotismo, família, cidadão de bem, que ainda até arrepio esses termos, são os primeiros a querer entregar tudo para os estrangeiros, né, cara? Então, que patriotismo é esse, né? Que quando vem os estrangeiros, eles vão lá e se juntam os caras para exterminar o povo local, né? Exato. É complicado. Ficou um silêncio aqui, mas é porque a gente tá todo... Você falou, ficou um silêncio que a gente tá mexendo... O filme tá na cabeça, funcionando ainda, né? Sim, é o que você falou no começo, incomoda, né? Porque a gente... ali, né, eu não moro mais no Brasil, eu morava no Sudeste. E essa coisa de conviver com isso, porque minha mãe é nordestina, minha mãe é da Bahia, eu já tenho mais alguma conexão, então sempre me incomodou isso. Mas a gente sabe, né, do dia a dia, como que se trata o Nordeste no Sudeste, né? Não, e até você falou do filme ser de resistência, cara, tem uma coisa legal também, que outra mensagem que me passa, né, que a gente só vence se todo mundo estiver junto. Quem foi que morreu no filme? Os que se desgarraram, os que foram embora. Exatamente. Os que não acreditaram que bastava se unir, né? Os que se uniram, os que superaram as diferenças, seja lá elas quais sejam,
em prol do bem da comunidade, não em prol dos seus bens vontades individuais, estão vivos. E os que se preocuparam, não, vamos embora deles que se virem lá, a gente vai embora daqui e vamos viver. É os que morreram. Então, acho que é outra mensagem forte do filme também, né? Sem união. Não adianta, cara. Se a gente não superar as diferenças, que às vezes é picuinha, né? Sim. A gente não vai chegar a lugar nenhum. Sim, aqui, ó, para você essa leitura, ó, Ti. Muito bom. Obrigado. Muito bom. E outra coisa legal também é o próprio nome do filme, na cena que ela chega com um desprezo total pelo lugar. Isso é uma outra coisa também, né? O desprezo pelo museu, pela história da cidade. Eles não estão interessados em nada ali, eles só queriam mesmo... Cara, a cena do museu é foda. Então, e aí quando ela chega e vai no bar pedir a cerveja lá só pra implantar o negócio lá, ela pergunta, Bacurau é o quê? Quem nasce em Bacurau é o quê, né? Quem nasce em Bacurau é o quê? Aí ele fala, gente, né? Olha que alfinetada já, né, cara? Né? Aí assim, aí ele fala que é um pássaro. Primeiro que eles falam assim, já tá extinto, né? Que é uma visão assim, não serve pra nada esse lugar aqui. E aí eles falam assim, que é um pássaro que é muito agressivo e que só sai à noite, né? É meio que um símbolo da resistência também, né? Essa eu não tinha pego, cara, mas é foda também. Não é? Mas a do museu, cara, na hora eu fiquei pensando... Não, assim, a gente vai chegar no final do filme ainda, né? A gente tá discutindo o meio. Mas é outra criação da expectativa, né? Comparando com Bacurau... cara, tô confundindo os dois. Comparando com Parasita, é a cena a hora do museu é a cena da tiazinha tocando interfone. Aquela coisa, puta, senão é a hora que dá a virada do filme, né? Sim. Porque se ela entra no museu, se ela conhece a elite, né? Conhece a cultura de um lugar que ela despreza, nada disso teria acontecido. Ou ela poderia ter dado o alerta, né? Sim. É outra coisa foda, cara. Mas é aquela coisa, desprezo total pela cultura, ela não tem nenhum interesse genuíno naquelas pessoas, naquele lugar. É isso. Isso, assim, não só a mensagem ali do imperialismo americano, né? E quão eles querem adentrar na nossa sociedade e tudo mais, pelos interesses próprios, mas como eles usam a chamada elite nossa para isso, né? Sim. É simples massa de manobra, né? Exato. E os políticos, né? E os políticos, né? Também simbolizados no filme, né? Perfeito. Exatamente. Outro tema que passa batido, assim, porque é bem superficial no filme, mas é a questão das armas, né? Nos Estados Unidos, a cultura das armas, e aí tem aquela cena que o cara conta que a mulher brigou com ele, e ele foi 2 vezes no shopping e voltou pensando em fazer um mass shooting ali, e que agora Deus deu a oportunidade para ele, aí, né, a coisa da religião, né? E aí, na realidade de Bacurau, a arma é realmente a resistência ali, né, ligada ao cangaço e tal, então 2 culturas diferentes e como aquilo pode ter significados diferentes também, né? Sim. Essa questão do armamento, né? Para eles ali foi a sobrevivência, né? E nos Estados Unidos pode ser a causa de vários problemas, enfim. Então, E até essa questão de dar arma, né? Vem aquela frase assim, dê o poder para uma pessoa e veja quem ela é, né? Tanto que o cara que mata o menino é simplesmente, acho que ele fala, é um gerente de mercado, né? Então, assim, é o cara pacatão e é o cara que na hora que tá com a arma se sente o fodão. E o outro que com um pouco mais de consciência, até bobeira falar que o cara vai matar, não tem consciência nenhuma, né? Mas acho que ele é carcereiro, né? Tem a ética ali de não matar a criança, né? Isso. E ele é um carcereiro, que teoricamente, assim, se comparar um gerente de mercado, o carcereiro é o cara mais fodão, né? Sim. Ou que vive mais nas coisas pesadas, né? Pesadas, isso. Então, assim, como a arma dá poder para as pessoas e como o poder transforma as pessoas, né? E tem outro momento que eles falam sobre a facilidade de ter arma nos Estados Unidos, em que a menina fala que trabalhou como babá em Nova York, e aí ela pegou a arma do patrão na mão, e ali ela sentiu realizada, né? Exatamente. Não, e até, falar aqui o brasileiro não é civilizado, não é nada, não
Mas quem que é o animal no filme, né? É os Exatamente. gringos, cara. Os gringos vai e mata. Ah, matei. Ah, vamos fuder aqui mesmo. Vamos fuder. Ganha Sabe, pontos, né, cara? é animal. É coisa de animal, não é coisa de gente civilizada, né? Sim, sim, sim. Cara, eu tinha pensado em comentar sobre as grandes cenas do filme também. A gente já falou daquela cena que eu acho a melhor, mas a outra a gente já comentou também, que é a do casal estourando a cabeça deles, que é muito tarantinesco. Mas tem várias outras boas cenas no filme, assim, memoráveis, né? Agora, uma coisa que Você tem alguma que você quer comentar? Não, eu ia falar da cena que um dos gringos entra no museu. Na hora que ele entra no museu Ah, Ó. sim. e vê só a marca das armas na parede, aí ele lê tudo arma antiga, né? Thompson, Colt. Você vê a cara dele, Winchester, acho que tem, não tem? Winchester, aí você vê a cara dele, fudeu. É, Fudeu. exatamente. E até Esse é outro como grande momento. como é que aquela palavra que você gosta, que era uma frase, você até me já falou uma vez, eu esqueci, que quando, por exemplo, vou te falar a cena e você vai me falar qual que é o nome técnico disso. Quando chega o Tony Júnior na primeira vez na cidade, o prefeito lá, todo mundo se esconde. Ah, é pista e recompensa? Isso, porque assim, depois no final, a mesma coisa, né? Sim, Nossa, sim. os caras já mostram que eles são bons em se esconder. Pra não Exatamente. ficar lá. E no final, todo mundo se esconde direitinho para os caras não ver. Pista de Isso é. recompensa. Eu vou lembrar desse termo. Isso é muito bom mesmo, porque ali já tá preparando para o final também. E aí Sim. no final você fala, nossa, agora eles vão se lascar, esses gringos aí. É. É. E aí, cara, outra coisa que é interessante é o mistério do remedinho ali, né? Uhum. O alucinógeno ali, que ele não explica o que é, e aí você pode interpretar de várias formas, pode ser o povo criando coragem para resistir, para lutar, enfim. E aí faz Pra uma virar uma rima. unidade. É, Tem uma e fa- entrevista do Kleber Mendonça que ele fala que é uma semente que dá coragem, tesão e mais uma coisa, assim, que é o nordestino mesmo, sabe? Coragem, que tesão e legal, cara. perseverança, sabe? Que legal. É o E, que, e é o faz que... uma rima com outro remédio que aparece no filme. Vocês lembram disso? Brazol 4? Que eles falam Sim, que o governo distribui e, na pra verdade, ele deixa as deixar pessoas. lesado, né? Assim, que é um recado pro brasileiro de hoje, cara, que tá vendo o Sim, Brasil indo água abaixo e tá inerte ali, é isso fazendo mesmo, nota de cara. repúdio, cara. Isso mesmo. Então, É isso aí. assim, a gente tá tomando esse remédio aí, cara. E depois você lembra, né, que quem deixou os remédios lá foi o prefeito, né? Que o prefeito estava mancomunado com os caras que iam chegar. Então a ideia dele era os caras tomar o remédio, ficar mais lesadinho. Facilitar a vida. Né? Lesado, era alimentação vencida também, para dar, não sei, Sim. pra causar alguma doença, alguma coisa, para Pra facilitar para os gringos. facilitar, né? Exatamente. Cara, a simbologia disso é enorme, cara. É enorme. É os políticos neutralizando o povo para os estrangeiros fazerem o serviço, né? Isso. Cara, dá para você moldurar e colocar a política brasileira. É a descrição da política brasileira. A gente vai tirar camada desse filme a rodo. Olha o que tem de camada. Sim, sim. E aí, chegando na cena final, cara, que é totalmente western, construída como um duelo, assim, um duelo de várias pessoas, não é duelo, né, mas um confronto final ali, e é muito bem construído, né, cara, muito bem conduzido, e essa simbologia toda do museu, da escola, então, é sensacional, né. É, foda. Cara, só fecha com o recado ali. Pau nos gringos que querem invadir, pau na elite, é isso aí, né? É isso aí, cara. Resistência. Como tem no final lá com as cabeças cortadas, né? Será que exageramos? Acho que não. Tá bom. Cara, e assim, aí muita gente, teve crítico elitista que falou de radicalização de discurso, de não sei o que e tal, mas, cara, sim, outro dia eu vi o Léo Bertozzi falando de futebol e falando sobre os clubes brasileiros que ajoelham-se para a CBF, falando que não tem revolução sem luta, cara. Ele falou, ninguém na Revolução Francesa pediu licença, dá licença, eu vou cortar a sua cabeça aqui, cara. Então, assim, o Brasil não vai mudar se o povo não agir, não precisa radicalizar, pegar em arma, mas se não agir radicalmente, no sentido de exigir o que ele precisa exigir, entendeu? E não vai ser nota de repúdio, não, cara. E até usando esse termo aí de nada muda, cara, o filme é isso,
Nós estamos lá, acho que fala que é num futuro, né? Fala uns anos pra frente, no começo do filme, né? Sim. Mas é a mesma coisa, é o cangaço, é o coronelismo disfarçado, é a mesma coisa, nada muda. Nada Exatamente. muda. Que é a história, basicamente é a história do Brasil, né, cara? É um Sim. país colonizado de diversas maneiras. Primeiro territorialmente, depois culturalmente, hoje economicamente, e que usa a elite e os políticos para defender os interesses de estrangeiros, cara. Basicamente é isso. Só que o que me incomoda é que boa parte das pessoas que são oprimidas defendem os opressores, cara. E principalmente a classe média que acha que é rica, que é o que a gente falou e que a gente teve exemplos recentes no Brasil que evidenciam timing perfeito, né? perfeito. Exatamente, né? Que Então, vergonha da minha cidade, cara. não, nem me Meu fala, viu, Deus cara? do céu. Eu morei em Valinhos também, cara. 3 meses. Pois é. Então, essas pessoas que se acham elite e que na verdade estão muito mais perto da parte de baixo aí, né? Então, assim, Total. é triste, cara. É triste. É um filme essencial, mas que muita gente, primeiro, não vai querer assistir porque é filme brasileiro. Já começa por aí. O preconceito com o cinema nacional é ridículo. É um tapa na cara também, dói ver, né? Filme que é tapa na cara. Exato. Segundo, que se assistir, É verdade. ou não vão captar a mensagem, ou se captar, vão detestar a mensagem. Então, E tem uma outra cena forte também lá, não sei se vocês pegaram, a cena quando os gringos entram na cidade, aqueles o varal com a roupa de sangue uhum, e o uniforme da escola do menininho com sangue. sim, Cara, olha a mensagem disso, sim, cara. sim. Olha a mensagem disso. Resumindo, cara, um Tem um filmaço. ponto, tem mais um ponto, né, Fala. para ter o preconceito, né, ou depois até mesmo da pessoa assistir o filme, o conceito formado, né, que cara, é uma produção lado B, né, em alguns pontos, assim, muito tosco mesmo, o que, Sim. o que sem dúvida é proposital, mas a pessoa tá acostumada à produção hollywoodiana, né, acha aquilo, cara, que filme merda, né, meu, por causa da questão de produção e sem critério técnico, né? Só o visual ali incomodou a pessoa e ela traz esse incômodo como uma forma negativa, né? Sim, e é Então, curioso como o Kleber costuma fazer algumas cenas mais cruas, outras mais. Ele faz isso nos outros filmes também. Mas, por exemplo, quando envolve tecnologia, fica totalmente americanizado o negócio, né? Então, exatamente ele isso. também transita por isso, pelo cinema mais cru, o cinema mais hollywoodiano, o cinema mais realista, enfim. Isso é muito interessante também. E nem É todo mundo muito lê bom, isso, né? é Eu vi muito um bom. pouco até você falou do começo lá, que era um filme, no começo ele é mais contemplativo, né? Lembra até um pouco a fotografia do Lubeski, né? Que trabalha sempre com Iárrito, Sim, que é sim. aquela coisa de só mostrar a paisagem, fica uns 10 segundos focando na paisagem, no cangaço, a câmera em movimento, mostrando a chuva caindo. É uma fotografia mais contemplativa, né? Aquelas cores que criam um visual mais árido, assim, mais Isso. quente, mais assim, Então que lembrou um transmite um pouquinho pouco. da fotografia do Lubeski. Sim, sim. Mas é isso, cara. Então, resumindo, um grande filme, vale muito a pena e o cinema nacional vale a pena. É assim, Sem dúvida. o filme é uma ode ao povo nordestino, uma homenagem a ele, mas lá em Bacurau é o Brasil, né? Você não vê só negro, você não vê só cangaço, você vê gente branca, você vê Sim. todos os credos, todas as raças. É o caldeirão cultural brasileiro, né, cara? Isso, e lá assim, é uma Exatamente. metáfora pro Brasil. E Valinhos tem um DJ Urso? Cara, que sensacional aquele DJ Urso, velho. Não, e ele vai no enterro, ele vai em tudo, cara. O cara é o bardo da cidade, né? É verdade, cara. Nossa, não aguentei, comecei a rir. Evento da noite, top 10 das mortes do pacote, cara. Os caras mostrando lá, cara. Sensacional. Toda cidade deveria ter um DJ Urso, cara. Pode crer. Pode crer. Exatamente. Bom, Muito bom, pessoal, cara. é isso aí. Espero que gostem do vídeo. Filmaço. Se gostar, curta, E se for curtir e compartilhe. comentar, vá na paz.
Exatamente. Até porque se não vier na paz, a gente modera e pronto. E a gente é resistência também. Entra no nosso museu lá, você vai conhecer a nossa história. Exatamente. Muito É bom. isso aí. Semana que vem tem mais. Abraço. Tchau, tchau. Valeu.